Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Amados e diletos irmãos, hoje eu quero gravar o meu penúltimo áudio acerca do Sermão do Monte. Provavelmente estarei gravando só mais um áudio para encerrar este assunto. Então vamos à palavra de Deus, onde se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, verso 24 em diante, onde está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha, e desceu o sol, a chuva, e correu rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. É aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A autoridade que Jesus exercia, amados, ele impressionava, pois que, acabando ele de falar isso, aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como escriba. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de bondade, Deus de benignidade, de amor, de paz, de longanimidade, eis-me aqui, Pai. Estou preparando para a reta final desta mensagem do Sermão do Monte. Ó Senhor, eu não sei qual foi a aceitação desta mensagem, eu não sei quantas pessoas ouviram a mensagem destes áudios acerca do Sermão do Monte. Também não sei quanto áudio eu gravei. Estarei selecionando os áudios após encerrar todas as mensagens do Sermão do Monte. Ó Deus, eu te peço, Pai, que as minhas palavras possam encontrar eco na alma de cada vida, de aqueles que abriram o áudio para ouvir, movido talvez por curiosidade, alguns movidos pela fé, outros por simples curiosidade, Pai, mas que a sua palavra possa produzir o efeito, pois o próprio Senhor Jesus diz que as suas palavras não voltará vazia. Então este é meu pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero hoje vos falar acerca de dois edifícios. Provavelmente estarei falando do primeiro edifício, aquele que é edificado sobre a rocha. O Senhor Jesus diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras e pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Amados, quero, portanto, já começar a fechar esta mensagem com chave de ouro, o sermão de todos os tempos do Senhor Jesus. O nosso mestre Jesus amado conta a parábola de dois construtores. Esta última sessão que vamos expor agora, que vamos falar agora sobre o Sermão da Montanha, ele conta-nos a atitude do homem prudente
e também do homem sensato em relação ao ensinamento do Senhor Jesus. É uma ilustração da absoluta necessidade de colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus transmitido através do seu Filho amado, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus queria que seus ouvintes não só ouvissem, mas também praticassem o que ele lhe havia dito em todo o sermão da montanha. Enquanto vimos na mensagem anterior, no texto de Mateus, aquilo que ele dizia sobre fazer e ouvir e fazer, de um lado de Jesus, essa é a pessoa que ouve estas minhas palavras e a pratica, e do outro a pessoa que ouve estas mesmas palavras e não coloca em prática. Aqui existe uma via de regra. Ele fala primeiramente sobre o modo como o homem sábio constrói a sua casa, ou seja, sobre a rocha. E em segundo, sobre a prova a qual essa casa foi submetida. E em terceiro, sobre o resultado desta prova, a razão para esta casa permanecer firmado, o resultado final. Não obstante, ele segue a mesma sequência com respeito ao homem sensato e a casa que ele construiu. Portanto, Jesus diferencia nesta passagem o cristão verdadeiro daquele falso cristão. Ele adverte nesta parábola que a profissão de fé, sem consequentemente mudança no modo de viver, é vazia. É insuficiente apenas ouvir a palavra de Jesus. Aquele que crê deve aceitar a palavra de Jesus e construir sua fé apenas nele, apenas no própria mensagem de Jesus. Jesus é o próprio fundamento sobre a qual o homem prudente constrói. Nas palavras do apóstolo Paulo, veja o que está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dado, levantei um fundamento como prudente construtor, e outro edifício sobre ele, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode levantar outro fundamento além do que foi posto, a qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, verso 10 e 11. Portanto, as características que diferenciam os dois construtores entre si e a maneira como foram construídas as duas casas. Eu trabalhei muito tempo com construção, e a construção, para você construir uma casa realmente com a estrutura que venha suportar o tempo, e que não venha haver ruptura, rachadura, que não venha haver danificação do em construção, ele segue uns padrão na qual nós muitas vezes cavamos, usamos broca para cavar em profundidade, em torno de 3 metros de profundidade. É cavado para fazer o alicerce desta construção. Quando você cava, que vai fazer as brocas, você cava em torno de 3 metros e também cava em torno de 1 metro, aonde colocará os alicerces desta casa.
E cada buraco que você faz, por meio da broca, você faz também uma grade onde é chamado de... Ela é toda feita, revestido de ferro, e ela é chamada de gaiola. E nesta gaiola, ele vai os ferros mais grossos, onde é chamado de sapata da casa e da construção. E nesta construção, depois dela ser edificada, dela ser feito o alicerce, ele é esperado um período de 3 a 7 dias para que haja cura deste alicerce, para que seja levantado a parede em si. E depois que a parede é levantada, ela é colocada suas colunas de ferro e é concretado para que aí possa ser colocado levantar o segundo andar ou o terceiro andar, e assim por diante, amados. Então, a casa, ela é necessária ser bem edificada. Existem pessoas que constroem casas sem usar ferro, sem usar o material adequado. E isso que Jesus está falando. Jesus traz-nos uma mensagem dizendo que o primeiro construtor, no texto do Senhor Jesus, Jesus descreve a pessoa que ouve a sua palavra e as põe em prática. Isto que age baseado nela e que vive de acordo com os seus ensinamentos, é como um homem sábio, um homem prudente, um homem que edifica. O homem prudente não se trata simplesmente de uma qualidade da alma ou do espírito. Prudência é uma qualidade vital de sobrevivência. A parábola sugere que aquele homem prudente tinha um comportamento equilibrado, era alguém sábio, que sabia o que queria e que estava fazendo. Era alguém que seguia a sua vida com equilíbrio racional. Um homem prudente agia induzido O homem prudente, ele não agia induzido por meras emoções, porque preferia as coisas consistentes. O homem prudente é aquele que pesquisa, ele analisa, ele verifica quais são as qualidades da sua fé, quando ele vai construir algo, ele analisa se ele tem o potencial, tem o material de qualidade para fazer esta obra. É uma pessoa que, prudente, amados, ele desenvolve a capacidade da moderação, da cautela, da sensatez. Por isso, ele é considerado sábio, porque constrói sua vida sobre fundamento firme. Ele age com prudência. Prudência é uma qualidade moral que deve ser cultivada, especialmente pelas pessoas de temperamento, muitas vezes colérico, que seja pessoas sanguíneas. Eu gosto sempre de dizer que eu tenho analisado a vida de alguns pregadores que têm atuado dentro da rede social, e tem um pregador que eu admiro muito, é o Silas Malafaia. Mas Silas Malafaia tem um pequeno defeito: ele é muito sanguíneo, é muito explosivo, ele explode, tem hora que ele explode rapidamente. E existe aquelas pessoas de temperamento moderado, temperamento mais equilibrado. Por exemplo, tem um pregador que eu também admiro bastante, que é o R.R. Soares. Ele tem um comportamento já mais temperado, ele não é diferente do Silas Malafaia. Então, são pessoas que eu admiro.
Só que nós, por exemplo, temos que corrigir muitas vezes a rota da nossa vida. Nós não podemos ser muito sanguíneo. Pedro, o apóstolo de Jesus, ele tinha um comportamento sanguíneo, ele agia muitas vezes baseado pela sua própria natureza. Quando ele tomava certas atitudes, muitas vezes, ele tomava agindo através da atitude sanguínea. Por exemplo, quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado, ele agiu por uma atitude sanguínea, sem analisar as consequências. Então, muitas vezes, nós que somos pecadores, precisamos muitas vezes ter atitude de prudência. É uma atitude que evita a pessoa que muitas vezes tem o temperamento colérico ou sanguíneo, mas se você tiver uma atitude de prudência, você não estará agindo segundo a atitude sanguínea. Muitas vezes aquele que tem a atitude sanguínea, ele acaba agindo por precipitação, e essa precipitação é típica das pessoas que não param nunca para pensar no que deve fazer. Por isso acaba tendo frustrações. A moderação e a ponderação e a precaução, amado, e a sensatez são termos que o próprio Senhor Jesus usa, são sinônimos que devem nortear a nossa vida na construção dos nossos valores morais e espirituais. Eu quero deixar bem claro aqui, amados, que eu não estou criticando a atitude de nenhum desses homens de Deus, pois eu mesmo estou dizendo que eu admiro muito. Silas Malafaia é um grande pregador. Ele tem umas mensagens sobre batalha espiritual que eu admiro muito. R.R. Soares tem uma linha de pensamentos que traz umas mensagens de fé que nos edifica, e eu admiro muito esses homens de Deus. Assim como eu admiro as mensagens, hoje quase eles não tem mais encontrado a mensagem do Takayama. Takayama é um pregador muito eloquente. Então, são homens de Deus, são servos de Deus, que cada um tem o seu ministério grandioso, expansivo. Então, quero deixar bem claro, amado, para depois as pessoas não virem e falar que eu estou criticando a maneira de ser de cada pregador. Não, eu tenho meus defeitos e eu não posso colocar defeitos de ninguém, não posso criticar defeitos de ninguém, pois eu preciso corrigir a minha rota da vida antes de corrigir rotas da vida de outras pessoas. Eu observo, como pregador que eu sou, eu observo a vida de outros pregadores. O apóstolo Paulo mesmo disse: se vocês querem imitar alguém, imite a mim. E o próprio apóstolo Paulo, ele teve um momento de discussão com o apóstolo Pedro, teve um momento de discussão com Barnabé. Eles separaram, inclusive, na sua jornada de fé. Um foi para um lado, o outro foi para o outro, mas no final acabaram se reconciliando. Então, amados, voltando à mensagem, precisamos ter atitude de moderação, de ponderação, de precaução e sensatez. Então precisamos agir para construirmos os nossos próprios caráter, os nossos próprios valores morais e espirituais. É isso que o Senhor Jesus traz nesse texto. O texto nos diz que o homem prudente, embora tenha sido combatido no seu caráter, manteve-se firme. Ele não desanimou, porque mesmo tendo sido surrado pela tempestade, não perdeu a confiança na rocha onde construía a sua casa. Todos nós, amados, que somos servos de Deus, teremos nossos momentos de lutas, teremos nossos momentos de batalhas espirituais. Seremos muitas vezes afrontados pelas
constante batalhas que surgem em nossa vida. Teremos os nossos desertos espiritual, passaremos pelo vale, pelo deserto, pelas montanhas muitas vezes, passaremos por aflições, por angústia, mas se nós estivermos firmados na rocha na qual nós construímos e edificamos a nossa fé, então não iremos perder a confiança, pois estamos firmados na rocha onde construímos a nossa fé, onde está edificado a nossa fé. O ato de edificar sobre a rocha é como sugere o texto, que significa que a árvore que ouve, no caso, que ouve as palavras de Jesus e pratica. Então Jesus, ele sempre traz dois exemplos para cada um de nós. Ele traz o exemplo daquele que é sábio, que ouve a palavra e que pratica, e daquele sensato que ouve a palavra e não coloca em prática. Portanto, a vida cotidiana, a nossa vida, ela precisa de um aprendizado, precisamos aprender enquanto vivemos, por isso devemos aprender a ouvir a palavra. Ouvir, o Senhor Jesus deixa bem claro, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, praticá-lo, pois dessa forma estaremos construindo uma vida de estabilidade sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus. O primeiro construtor é descrito como um homem sábio, por construir a sua casa sobre a rocha. Com resultado, a chuva que provocou enchente, que fez transbordar os rios, os fortes vendavais que vieram contra aquela casa, não puderam derrubá-la, mas como esta casa conseguiu resistir estas fortes tempestades, não caiu, é porque estava edificado com bases profundas, a base da construção. Conforme podemos observar nesta passagem, os dois construtores que Jesus enfatiza construíram a sua casa no mesmo local, baseado na mesma mensagem de Jesus, ou seja, ouviram a mesma mensagem. Um vale que contém o que vale, amado, que contém a mesma essência. Ambos construíram baseado na fé, mas cada um usaram materiais diferentes. Durante a estação que ocorreu, também foi a mesma estação. Houve o período de chuva, houve o período de vendaval. E Jesus traz essa mensagem quando estava prestes a ocorrer algo na Palestina. Quando se constrói uma casa, é preciso pensar com antecipação. No verão, os rios geralmente secavam e deixavam seus leitos arenosos e vazios. Há muitos terrenos que no verão são lugares aprazíveis, sombreados, mas no inverno, depois da chuva, na chuva de setembro, por ali na Palestina, o rio seco se converte em grandes correntes de água. E procurando um lugar para construir sua casa, as pessoas poderiam achar que desse terreno baixo, arenoso, protegido dos ventos e do sol, era o lugar mais apropriado para a construção. Por isso Jesus traz esta mensagem, comparando, porque havia um período de estação ali, e haveria logo após a mensagem de Cristo, haveria aquele período de chuva, né? Mas as pessoas que não fossem precavidas não se daria conta de que a sua casa estaria sendo construída justamente próximo ao leito seco de um rio, que tem a duração de uma estação, e que no inverno a água desintegraria e viria com abundância.
Portanto, construir num lugar assim, sem cavar até a rocha, era preparar-se para o desastre. Tem pessoas que constroem casas na beira de ladeiras. Nós temos visto isso muito no Rio de Janeiro, em São Paulo, pessoas construindo verdadeira armadilha para si mesmo. Quando ocorre deslizamento das montanhas, casas inteiras, famílias inteiras são ceifadas. E isso Jesus estava alertando, pois haveria um perigo. Eles percebem que a estação seca não duraria por mais de 3 meses e que a forte chuva e os ventos viria com impacto contra a sua casa e ele seria completamente inundada, destruída. Desse modo, o primeiro construtor se prepara para evitar essa grande enchente, esse grande infortúnio. Antes de construir a casa, ele remove a terra e cava até encontrar a rocha. Lucas 6, verso 48. Assim, ele assenta o alicerce na rocha, ou seja, ele constrói a sua casa sobre um sólido e firme fundamento. O resultado da construção, no 25 aqui do capítulo 7 de Mateus, veja bem, após o período dessa construção, o significado do trabalho duro, tendo de cavar o chão bem fundo até encontrar o firme alicerce para servir uma base para construir a sua casa. O primeiro construtor agora, depois de terminado todo o seu trabalho, vai poder desfrutar de segurança e tranquilidade pelo resultado de ter construído sua casa sobre um sólido fundamento. Por isso, amado, a chuva e os fortes ventos não poderiam destruir esta casa, porque esta casa, na verdade, ela está construída sobre a rocha. Diante disso é que a primeira sessão da parábola tem de nos ensinar quais os ensinamentos que podemos extrair e aplicar na nossa vida, nesse primeiro ensino que o Senhor Jesus traz para cada um de nós. Às vezes, amado, uma tempestade, seja a crise que se acaba caindo sobre nossas vidas, acaba por levar a nossa própria felicidade. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor vos abençoe e vos conceda a paz. Amanhã eu estarei encerrando esta mensagem, falando sobre as tempestades, os problemas que surgem e que destrói uma casa muitas vezes não edificada com o seu alicerce solidificado numa rocha. Amém? Que Deus vos abençoe e vos guarde. Fique na paz do Senhor Jesus.